Quando eu levanto a cabeça, né, à frente tinha a mesa onde estava a catequizadora, e sai de trás dela um espírito, e ele vinha vestido com uma roupa de freio. Não era nem de padre, era de freio. E aí ele se aproximou. Oi, tio. Olá, filha. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu amor. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Vim aqui pro Tá meu frio aí, filha? cantinho. Tá friozinho. Aqui tá Tá quente. friozinho. Tô aproveitando que eu chego do trabalho, aí já venho logo falar contigo. Ai, que bom. Tio, sabe onde eu passei essa semana? Você lembra quando você esteve aqui em Lisboa, que a gente passou naquela igreja que eles desistiram de reformar, porque toda vez que eles reformam, ela se incendeia, né? A do incêndio? 2 incêndios dos vários consecutivos, né? E aí eu me lembrei tanto de você e eu ria tanto porque eu me lembrei daquela outra igreja lá de Granada também, que você foi checar se as carmelitas descalças estavam descalças. E depois entrou um monte assim de coroinhas na igreja, sabe? E eu fiquei me lembrando de você contando umas histórias assim da época que você era coroinha. Filha, acho que você lembra que seu tio já passou por todas, praticamente, não todas, né? Mas praticamente as principais religiões aí, inclusive pelo catolicismo, né? Quando eu tinha de 6 a 10 anos, mais ou menos, eu fui coroinha na Basílica Nossa Senhora de Lourdes, em Vila Isabel, uma igreja escândalo, super bonita, e eu fui coroinha, filho. Olha E só, hein? você deve ter sido um coroinha bonitinho, porque você era fofo Nossa, quando era pequeno. um coroinha belíssimo, filha, belíssimo. Imagina, com a blusinha toda branca, gravatinha, uma gravatinha borboleta fininha, bem fininha, que era a roupa que a gente usava para ajudar nas missas, nos batizados, principalmente nos casamentos. Então, era a roupa oficial do coroinha ali daquela paróquia. Hoje em dia, não sei como tá, mas na minha época, a gente usava aquela roupinha. E eu O tive outfit dos cada coroinhas, experiência né? nessa igreja que, olha, imagina, a mediunidade, né, em borbotões, assim, sem freio, posso dizer assim, que era um bonde sem freio, né? E para ser coroinha, olha que interessante, filha, para ser coroinha, a gente tinha que fazer catecismo, né? E aí eu falei, meus pais, né, na verdade, não eram católicos, estavam mais propensos para o espiritismo, mas tipo de autorização, né? Eles falaram, ok. Aí eu entrei no catecismo. E no catecismo, você tem que... É como se fosse uma prova, né? Como se você estivesse fazendo uma prova para passar. Né? Como se fosse passar de ano, vamos dizer assim. E aí a prova, né? Essa prova para passar de ano, eu me lembro, estou vendo a cena agora, nesse momento, né? E devia ter o quê? Eu já estava com uns 9 anos, 8, 9 anos, já sabia escrever um pouquinho melhor. E aí, filha, a prova era você fazer uma redação. E aí o tema era amar os vossos inimigos. Imagina, gente, uma criança de 9, 10 anos, com o tema amar os vossos inimigos. Aí a catequizadora, né, ela deu um papel, tinha o lápis, e a gente escrevia, escrevia poucas coisas, poucas linhas. Ela falou, eu falava, estou vendo as cenas, agora, nossa, muito vívida, assim, como se fosse um parágrafo, 2 parágrafos no máximo. Aí ela deu para os outros, né, que estavam ali fazendo também na minha turma, e aí eu olhava para o papel me olhava, e eu falei, escrever o quê, gente? Não tinha ideia, não vinha ideia nenhuma. E aí eu peguei o lápis, aí o papel olhava para mim e o lápis assim, eu falei, gente, não tem ideia nenhuma. Quando eu levanto a cabeça, né, à frente tinha a mesa onde estava a catequizadora, e sai de trás dela um espírito. E para mim era muito normal isso. Na época era muito normal. Então eu não levava susto. Né? Então para mim era uma coisa normal. E aí saía, e ele vinha vestido com uma roupa de freio. Não era nem de padre, era de freio. E aí ele se aproximou,
e sentou do meu lado, né? Sentou numa espécie de uma cadeira que estava vazia, ele sentou e falou assim para mim, e eu, olhando para a parede, ele vinha, né? Eu acompanhei pelo olhar e vi que, aí continuando, olhando para frente. Porque naquela época eu já, olha só, que uma criança já entendia, né? Mais ou menos como funcionava. E aí ele falou, eu vou escrever por você. O amai dos nossos inimigos. Aí eu, por dentro, então tá. Aí ele pegou minha mão, né, que também, no caso, é mosquita mecânica, né? E aí eu fiquei rígido, porque a mão começou a... Eu perdi a minha mão, no caso, né? Só que ele não escrevia como uma mosquita mecânica, mas não era rápida. Era para não deixar que as pessoas estivessem notando que eu estava passando por um fenômeno. E aí ele escrevia, mas eu estava já sem a mão não, sem o braço inteiro, daqui para baixo, sem nada. E eu olhava fixamente para o papel, né? E não dava, eu não conseguia ler. Engraçado, eu não conseguia ler. Só sei, filha, que ele escreveu uma página, virou e escreveu o verso inteiro. Aí ele falou, agora você pode entregar. Acabou. Ele falou assim, agora você pode entregar. E saiu, e desapontou do fenômeno em si, né, da parte. E ficou em pé ao meu lado. Para ver o que era o resultado, né? Aí a professora, né, eu cheguei, aí me refiz um pouco, porque demorava um pouquinho para me refazer. Aí eu levantei, entreguei. Quando ela viu que eu tinha escrito à frente e atrás, ela ficou assim. Mas não falou nada. Eu vi que ela levou um susto, né? Porque as outras crianças, os outros adolescentes, no caso criança ainda, né? Escreveram, assim, um parágrafo e meio. E eu não, eu escrevi a página inteira e atrás. Aí eu voltei para o meu lugar. E ela, quando ela começou a ler, ela parava, ela olhava para minha cara, ela lia. Ela parava para minha cara e o espírito falou assim, eu tenho certeza que ela vai amar o que está escrito. Eu me lembro como se fosse agora, como se estivesse revivendo a cena. E eu, criança, gente, 9 anos de idade, falei, cara, aí ela começou a... Gente, Fábio, que texto! Você é muito iluminado. Você é maravilhoso. E eu achando... Aí eu falando assim... Aí o espírito, não esqueça que quem escreveu fui eu. E aí, Kênia, ela simplesmente mostrou esse texto para as beatas, para os padres. E os padres aí começaram a dizer, cara, muito bacana, peça para o seu pai e para sua mãe investirem, nessa sua literatura. Olha só, na literatura. Eu falei, é criança, gente. Não, claro, sim, sim, sim. Aí mostraram para meu pai e minha mãe, olharam e falaram assim, gente, já, isso aqui não é seu. Aí eu falei, não, de certa maneira não é, entendeu? E assim, filha, aconteciam os fenômenos dentro da igreja. Quer ver um outro fenômeno dentro da igreja? Quando eu fui apóstolo, eu me vesti de apóstolo numa procissão de Semana Santa, que saía por Vila Isabel. Ai, gente, era a primeira vez que eu coloquei um vestido branco. É uma túnica, não é vestido, era uma túnica. E botaram uma faixa aqui. Ah, gente, imagina. Eu estava me sentindo o máximo. E ainda tinha, olha só, ainda colocaram uma espécie era tipo um cabelo, tá? Mas não era grande, não. Aí era assim, o cabelo assim, o meu cabelo era maior. Aí eu falei, não, deixa eu ir com o meu cabelo é maior. Aí até que deixaram. E aí eu, com o cabelo comprido, a túnica branca, era uma faixa vermelha. A Estava Miss tipo na Brasil. própria entidade. O quê, Kelly? A Miss Brasil. Com a E aí, olha faixa. que gosto. Mas olha que lindo, olha só, né? Aí fui eu era um dos apóstolos, e tínhamos outros meninos também, né? A gente era uma turma de garotos, todos coroinhas. Aí a gente tinha que desfilar, no caso, né? Passar por toda aquela nave da igreja e saía, aí dava a volta no quarteirão. E eu estava na frente, eu era como se fosse o primeiro apóstolo, né? Aí tínhamos nós todos, mas eu estava na frente.
Quando eu desci do altar da igreja para a nave, ai, nossa, eu estou até emocionado. Simplesmente, o chão começou a ficar como se fosse pedras preciosas, diamantes. Aí eu falei, cara, que é isso? E aí começaram, das laterais da igreja, né? Começaram como é que eu vou dizer? A cair, né? Do teto e das laterais, como se fossem pequenas estrelas minúsculas. E eu, quando estava passando na nave, eu estava andando literalmente por aquilo. Depois eu soube que, na verdade, aquilo eram as preces, orações, as vibrações que as pessoas emitiam dentro daquele templo, que para eles, né, é representação de conexão, né? A gente entende que aquilo é uma matrix, ok. Mas para eles é a representação de conexão com o divino. E olha que lindo. Então eu estava literalmente andando pelo divino das... Nossa, emocionado. Eu estava literalmente andando pelo divino das pessoas, pela fé das pessoas, pela ligação que elas tinham com o divino, daquela forma que a gente respeita qualquer forma de ligação com o divino. Né? A gente não tem esse tipo, mas a gente entendia, no caso, naquele momento, eu não entendia o que é, mas agora a gente, revendo a cena aqui, né, passando essa informação para você, filha, eu entendo que era, a gente vai dizer que são formas de pensamentos, né, que se manifestavam daquela maneira. E assim foi aquele tapete de pequenas pedras luminosas que se estendeu, e quando eu estava, como eu estava na frente, era como se ele estivesse sendo projetado para a procissão passar. Entendeu? Então, para mim, foi uma experiência muito enriquecedora, muito interessante. Agora, vou contar outra, que foi uma das mais engraçadas. Uma rua depois da nossa igreja, tinha um terreiro de Umbanda. E os padres, né, sempre falavam, não, vocês não vão para lá porque ali tem o diabo, o demônio, vocês não vão chegar lá, vocês nunca fiquem, se deixem, permitam entrar dentro de uma casa desse tipo, né? E para a criança, a palavra de um padre, naquele momento, né, era o que realmente era específico. Agora, não diga que é proibido, não diga que não pode para uma criança. Concorda, que filha? Para uma criança dizer que não pode e que é proibido, o que ela vai fazer? Ela vai fazer que aquilo tem coisa, eu quero saber o que é. E aí a gente arrumou uma turma. E era um dia, eu nunca me esqueço, era um sábado à tarde. Era de tarde ainda. Aí a gente marcou, a gente tinha um casamento, era à noite. A gente, antes de ir para o casamento, a gente sabia porque a gente ouvia o batuque. Aí a gente falou, olha, antes da gente ir para fazer, auxiliar os casamentos, que era à noite, vamos passar na frente para a gente ver por que é proibido, porque para a gente era novidade. Que inferno é esse? Que demônio é esse? Que coisa é essa que tem? A gente não ia entrar, a gente só ia passar na frente. E a gente sabia onde era, por causa do batuque. Aí fomos nós, os pivetes, né? Literalmente, os pivetes. E aí a gente foi apressado. Aí chegamos à frente. Quando eu chego exatamente na porta do templo umbandista, me sai, e assim, para cima de mim, me sai um homem que devia ter uns 2 metros, 2,5 metros, com uma capa preta, com uma cartola preta e com um tridente na mão, dizendo assim para mim: você vai trabalhar comigo. Tadinho, E só eu estava vendo o homem de 2,5 metros, com a capa preta, um tridente na mão e a cartola. Ninguém mais viu. Tanto é que eles começaram a ficar olhando, e o homem em cima, na minha frente, você vai trabalhar comigo. Aí, é o diabo. O diabo vai me pegar. Querido, Kênia, eu corria. E quanto mais eu corria, o espírito aqui, ó. Por que você está correndo? Não adianta correr, você vai trabalhar comigo. E eu não olhava, ele estava no caminho. E quanto mais eu corria, a entidade estava aqui. Não adianta correr, você vai trabalhar comigo. Eu cheguei em casa, a gente morava em casa, né? E a porta geralmente ficava aberta. Eu abri a porta, subi a escada, falei, mãe, o diabo quer me pegar. Aí meu pai e minha mãe vieram, meu filho, o que aconteceu? Que diabo? O que houve? Aí ele não entrou na entidade.
ele ficava da janela, a janela estava aberta, era a casa, aí ficava assim, me aguarde. Falei, mãe, é aquele que está na janela, olha ali o diabo, ele falou que vai me pegar e vai me levar para o inferno. Aí minha mãe olhava, não tem ninguém, não tem inferno, não tem diabo nenhum. Mãe, ele está assim, desse jeito, ele vai vir me pegar, mãe, não deixa. A minha mãe, menino, não tem ninguém ali. Que falta de sensibilidade também desse Falta de filho. sensibilidade da entidade. A entidade depois sumiu, e eu me acalmei, claro. Passa-se o tempo, olha só, passa-se muito tempo, né? Como eu já falei para você, né, em uma outra oportunidade, eu já frequentei diversas religiões, diversas possibilidades religiosas, né? E uma delas foi a Umbanda. E em determinado momento, né, que eu estava em um terreiro, a mesma entidade, né, que no caso ele se auto-intitulava ou auto-apresentava como Tranca-Rua das Almas, se apresentou e falou: eu te esperei por muito tempo. Nossa, agora essas coisas me emocionam muito, gente. Eu te esperei por muito tempo. Você precisa entender. Olha o que essa entidade falou, né? Você precisa entender, né, como funcionam as diversas possibilidades religiosas para você fazer o trabalho que você vai fazer. Olha isso, Kênia. Aí, e naquele momento, você se lembra de mim? Eu não tinha como não lembrar porque a imagem veio. E agora nós iremos trabalhar em alguns momentos juntos, dentro da área que eu trabalho, que eu atuo, para você aprender, para somar ainda mais no seu conhecimento, para aquilo que você vai fazer no futuro, né? Para outras coisas que você vai fazer no futuro. Você precisa saber como funcionam as coisas. Isso para você ver, filha, que todo o fenômeno mediúnico, né, pelo menos comigo, tem um objetivo, tem um ensinamento, sabe? Tem uma proposta, tem um elemento enriquecedor, desde lá quando eu estava no catecismo, né? Até mesmo quando a gente passou pelo movimento lá da procissão, né? A rua sendo iluminada por aquelas pequenas formas de pensamento da fé das pessoas, né? Até mesmo uma manifestação umbandista, e dessa maneira, né? Que tem a ver, tudo tem a ver, tudo tem ligação e tudo enriquece. Não há nenhum momento, falo por mim, no caso, que eu não tenha passado por uma experiência enriquecedora e de aprendizado. Não é por acaso mesmo, né? Não é à toa mesmo. Não, não é mesmo. Então, essas foram algumas. Né? A gente passou por várias outras, mas eu acho que, para esse papo aqui que eu estou tendo com você, eu acho que está legal. Ai, tio, me divirto. Bom, eu espero que você durma bem por aí, que durma sem entidade nenhuma assustadora. Olha só, vou falar uma coisa para você, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui. Eu digo para você que não há um dia que eu não acesse alguma informação, alguma energia, algum conhecimento ligado à espiritualidade. E eu agradeço de uma maneira absurda e plena, todas as possibilidades que eu estou escolhendo, porque eu escolhi isso. Enquanto que a maioria está aprisionada em caixas, eu simplesmente quebrei todas as caixas. E é por isso que eu agradeço a mim a possibilidade. E é óbvio, a todas essas consciências que me permitem trabalhar com elas. Porque eu só me sinto uma pessoa cada vez mais enriquecida de tanta informação que eles me passam e que, na verdade, eu também acesso. Tio, ó, um beijo. Obrigada pela história. Beijo na alma. Tchau. Tchau, filho.